Canal Filosofia Fácil para Enem, uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio. Eu, professor Patrick, vou trabalhar com vocês esses temas e hoje nós vamos trabalhar a nossa aula 13, voltado para o primeiro ano do ensino médio, e o tema é Filosofia e Ciência. Então vamos lá. Filosofia e ciência possuem uma relação histórica e complexa, marcada por momentos de cooperação e divergência. Ambas buscam entender o mundo e o lugar do ser humano, mas utilizam métodos e ferramentas diferentes para alcançar seus objetivos. Então, a proposta da filosofia e da ciência é buscar o entendimento, do mundo, buscar o entendimento das coisas, mas os seus métodos e ferramentas são diferentes. Então a gente vê, por exemplo, aí a teoria da evolução, que é uma teoria científica, a gente vê a figura aí do Einstein, a gente vê o Descartes. Então, filosofia e ciência, uma está dentro da outra, de certa forma. Mas assim a gente vai ver as semelhanças e diferenças. Tanto a filosofia quanto a ciência buscam conhecimento questionando a natureza da realidade, os limites do conhecimento humano e os fundamentos da ética. A filosofia utiliza a razão, a lógica e a análise conceitual para investigar questões fundamentais, enquanto a ciência emprega o método científico baseado na observação e experimentação de hipóteses testáveis. Então, o que a gente pode dizer? A filosofia utiliza a razão através de uma investigação lógica, através de uma investigação racional e lógica e conceitual, e a ciência através do método científico, que é por meio da experimentação, dos experimentos científicos e das hipóteses que testáveis, ou seja, aquilo que pode ser testado, entendeu? Então, aquilo que, se algo pode ser testado, isso se torna científico. Se não pode ser testado, se torna somente uma teoria para a ciência. Então vamos lá, a razão é guia da filosofia e também da ciência. Então a gente vê aqui no meio a razão. Então a razão ela liga lá o método filosófico, ele racionaliza, e o método científico ele testa. Então a gente pode até resumir isso aí, nessa frase: a filosofia racionaliza e a ciência testa. Ela faz teste de, por exemplo, de remédios, vacinas, de experimentos. Relações históricas. Na antiguidade, a filosofia e a ciência eram indistinguíveis. A filosofia natural buscava compreender os fenômenos naturais através da razão. Então, os primeiros filósofos, são os chamados filósofos da natureza, os filósofos das físicas, eles procuravam ali na natureza, através, inclusive, da ciência, que eles tinham o recurso, um recurso muito pequeno de conteúdos científicos, mas eles também produzem a ciência. Então, por exemplo, quando a gente vê o Tales falando que a água é a origem de todas as coisas, ele vai dar uma explicação racional, ele vai dar uma explicação, inclusive científica, não só filosófica, mas científica, sobre por que a água. Por exemplo, a água que faz parte do nosso corpo, a água que semeia a semente. A partir da Revolução Científica, a ciência se tornou uma disciplina autônoma. Então, lá por volta de 1500, a ciência se tornou autônoma, porque filosofia e ciência andavam juntos. Na realidade, a gente pode dizer que várias disciplinas que hoje são separadas era tudo filosofia. A filosofia era um conjunto de conhecimentos. Não era só sobre os pensadores, sobre teorias. Não, mas filosofia também, por isso que você vê os filósofos antigos, muitos eram matemáticos, físicos, alguns eram arquitetos, engenheiros. Por exemplo, a gente vê principalmente alguns até cientistas. Então a gente vai ver o seguinte:
A partir da Revolução Científica, né, a ciência se tornou uma disciplina autônoma com métodos e objetivos próprios. Apesar da divisão, a filosofia e a ciência continuam a se influenciar mutuamente. Então, tanto a filosofia influencia a ciência, quanto a ciência influencia a filosofia. Então, por exemplo, a gente vê do mito que foi para a filosofia, essa evolução histórica, da filosofia foi para a ciência, e hoje a gente vê da ciência que vai para a filosofia, e é da filosofia que também questiona a questão do mito. Então são três aí verdades aí de buscas sobre respostas sobre o mundo, sobre o universo, sobre a vida. Então cada uma distinta do outro. A filosofia da ciência, o que é isso? A filosofia da ciência é um campo que explora as interações entre a filosofia e a ciência, como elas se misturam, como elas se comungam. Algumas das principais questões abordadas por essa área incluem a natureza da teoria científica. Por exemplo, o que constitui uma boa teoria científica? O que faz dessa teoria ser legal? Quais são os critérios de avaliação de uma teoria? Como que a gente avalia essa teoria? O método científico. Quais são os passos do método científico? Tem um passo ali, é como se fosse uma escadinha. Entendeu? Você não vai pisar lá no último degrau de cima. Por exemplo, tem 10 degraus. Você não vai, você não tem uma perna gigante e vai, você não vai naturalmente já ir para o 10º degrau. Não, você vai começar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, até chegar ao 10º. Então são os passos. E é necessário isso. Quais são suas limitações? Por exemplo, o realismo científico. O conhecimento científico nos fornece um retrato verdadeiro da realidade ou apenas uma representação útil? Então, o que é o conhecimento científico? Ele traz aquilo que é verdade ou algo que é útil? Por exemplo, a ética da ciência. Quais são as implicações éticas da pesquisa científica? Aqui a gente vê aqui cachorrinhos sendo testados, ratinhos, coelhos, macaquinhos. Por exemplo, existe uma ética. Por exemplo, tem pessoas, tem grupos que se colocam contra as cobaias, que eu estou mostrando aqui. Esses bichinhos aqui servem para quê? Para testar vacinas, remédios. Muitos acabam falecendo, morrendo, tendo até uma morte trágica, dolorosa. E muita gente questiona isso. Mas é algo necessário? Ou é algo não necessário? A importância da relação entre filosofia e ciência. A relação entre filosofia e ciência é fundamental para o avanço do conhecimento humano. A filosofia ajuda a clarificar os conceitos e os pressupostos da ciência, enquanto a ciência fornece dados e evidências que podem ser utilizados para testar e refinar as teorias filosóficas. Está vendo? Uma complementa a outra nesse sentido. A filosofia desempenha um papel fundamental na ciência, oferecendo um arcabouço conceitual e crítico que permite um aprofundamento e uma compreensão mais abrangente do conhecimento científico. Então, dentro da ciência, a filosofia ela vai ajudar nessa questão do conceito, da crítica, daquilo que é, por exemplo, daquilo que é conceitual e fundamental dentro da ciência. Por exemplo, como apresentar uma teoria, como defender uma teoria, os argumentos, além dessas outras contribuições, que também a ciência dá para a filosofia. Principais razões pelas quais a filosofia é importante para a ciência. Por que ela é importante? Olha lá. A filosofia da ciência investiga os pressupostos e os limites do método científico, questionando a natureza da observação, a construção de hipóteses e a validade das teorias. Então, a filosofia da ciência faz isso. Ela investiga a ciência e o método científico para ver se está no caminho correto, se tem coerência naquilo. Muitas vezes os conceitos utilizados na ciência são complexos e exigem uma análise filosófica para serem devidamente compreendidos. A filosofia ajuda a elucidar como causa, lei natural, teoria e evidência. Então aí a questão também de novo aí
da argumentação, né, de como apresentar isso também, de que forma, né, que teoria, que evidência, causa. Então a gente vê aqui, né, a contribuição da ciência hoje, né, através né, das tecnologias. A ética é a responsabilidade social da ciência. Enquanto a ciência se preocupa com o que podemos fazer, que é a capacidade técnica, a filosofia questiona se devemos fazê-lo, que é o juízo moral. Então, outro papel também é a questão da ética, dentro a moralidade e a ética que a filosofia ela impõe à ciência. No sentido, né, será que a ciência está no caminho correto, no caminho ético? Este subtema examina o papel da ética como uma bússola que orienta o progresso científico, garantindo que as descobertas não ignorem os direitos humanos ou a preservação ambiental. Então, como a gente sempre fala, que eu gosto de repetir aqui, a ética é aquilo que orienta aquilo que é certo e errado, aquilo que a gente considera, aquilo que a sociedade, que algum grupo considera como certo e errado. É uma bússola, a bússola mostra o norte. Então, por exemplo, existe aí as descobertas, mas será que essa descoberta científica está respeitando a vida humana? Está respeitando a natureza, a preservação ambiental do mundo? Né? Por exemplo, o cuidado com a terra, né? A ciência toma esse cuidado com a terra? Então é muito importante a gente perceber isso aí, tá? Essas são as contribuições da filosofia para a ciência e também da ciência para a filosofia.